Hoje nós comemoramos o Dia do Pastor, como eu já falei. O dia não celebra apenas a função, né, uma função, mas uma vocação. Então nós glorificamos a Deus pela vida dos nossos pastores. Trago o recado do Senhor, usando como exemplo o pastor Davi. Todo mundo conhece esse pastor bíblico e nós vamos usá-lo como exemplo hoje pela manhã. Este recado está relatado no livro de Salmos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Salmos 78, de 70 a 72. Se o irmão, sim, está ali na tela e nós podemos acompanhar. Diz assim o texto: também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos redis das ovelhas, de detrás das malhadas o trouxe, para que apacentasse a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com mãos precavidas. Essa é a tradução que nós estamos usando, mas vocês podem encontrar esse mesmo texto em outras traduções. Esse salmo não é de Davi, esse salmo é de Asaf, e ele está relembrando, ensinando o povo de Israel a lembrar das obras do Senhor, o que Deus operou na vida daquele povo, o que eles precisavam aprender com os erros do passado e não praticá-los mais, e também renovar a sua fidelidade ao Senhor. Este é o assunto que o Salmo trata. E você vai ler o Salmo todo em casa. Esse é o dever de casa que eu estou passando. Você vai ler o Salmo todo em casa. Hoje nós vamos usar apenas 3 versículos, que é 70 a 72. Então nós estamos vendo Asaf falando já no final do Salmo sobre a escolha de Davi. Davi foi pastor de ovelhas, foi rei de Israel e um homem segundo o coração de Deus. Essa expressão está na Bíblia, todo mundo já leu, e você pode conferir 1 Samuel 13, 14 e também Atos 13 e 22. E nós vamos ler aqui o que está em Atos 13, 22, apenas para confirmar que Deus disse que Davi era o homem segundo o seu coração. Diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. O homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus. Antes de governar uma nação, meus irmãos, Davi aprendeu a cuidar de ovelhas. E essa experiência moldou o caráter e ministério dele. Aprendeu enquanto cuidava de ovelhas. Então, seu exemplo nos inspira a refletir sobre o chamado pastoral e os cuidados indispensáveis com o ministério. O que nós aprendemos neste salmo? Vou falar mais diretamente para os pastores, mas a mensagem é para toda a igreja. O que Davi nos ensinaria? O que Davi ensinaria aos pastores hoje, que é comemorado o dia de vocês? Quero dizer para a igreja que dia de pastor é todo dia. Todo dia é dia de pastor, como todo dia é dia de mãe, e como é todo dia outras datas. Mas o dia do pastor deve ser um dia especial, porque toda a igreja deve orar pelo pastor todos os dias. Eu não sei quantos de vocês já oraram hoje pelo pastor. Eu já orei, pelo menos lá, naquele momento de oração que nós temos, e que eu quero convocar a igreja, viu? Para estar ali às 8h30, naquele período de oração, para interceder pela igreja e pelos pastores. Então, esse dia deve ser lembrado com o objetivo de intercedermos pela vida desses homens, chamados para guiarem o rebanho do Senhor aqui na terra. Então, o que Davi ensinaria a vocês, pastores de hoje? Primeiro, pastorear é servir com humildade. E aí o texto no verso 70 diz: eu gostaria que o irmão deixasse ali o texto de
Salmo 78, sim, nessa tradução. Pastorear é servir com humildade, está aí no verso 70. Você viu, meu irmão? Davi foi escolhido por Deus. O texto diz que Deus escolheu Davi. O chamado ministerial, meus irmãos, pastores, é sempre um ato da soberania divina, não resultado de ambição ou manipulação humana. Deus é quem escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para fazer o seu trabalho. Então, Davi foi escolhido por Deus. E aí Jeremias vem confirmar, o profeta Jeremias vem confirmar isso que nós estamos falando em capítulo 3, verso 15. Jeremias, capítulo 3, verso 15, que diz assim: então eu lhes darei governantes, se for a tradução que você estiver, pastores, conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. A escolha é de Deus. O texto aqui de Jeremias está dizendo que Deus escolhe segundo a vontade dEle. Vocês foram escolhidos. Estamos vendo aqui 4 pastores. Os outros não vieram. O pastor Flávio nos comunicou, dizendo que está lá na Monte Sião hoje. Mas os outros vão ouvir depois essa mensagem. Vocês foram escolhidos por Deus. Deus os escolheu. E aí nós estamos vendo aqui na palavra a confirmação. O chamado ministerial é uma chamada divina, é ato soberano. Tem muita gente aí que quer ser pastor sem ter o chamado divino. Não é o caso daqui. Vocês foram escolhidos. E o texto continua, completa, né? Elegeu a Davi seu servo. Esse termo expressa, meus irmãos, submissão e compromisso com a vontade de Deus. Quando Deus chamou Davi, Deus já conhecia Davi. Por isso que chamou ele servo. Disse, meu servo. Elegeu Davi seu servo. Davi já era servo do Senhor. Amados, quando vocês foram escolhidos, Deus já os conhecia. Já sabia quem eram vocês e os escolheu. Então isso é que nós entendemos como o chamado divino, escolhido por Deus com um conhecimento. Deus conhece os seus escolhidos, não é? O chamado pastoral, amados, é para ser servo, não senhor. Vocês foram chamados para ser servos, não senhor. O ministério pastoral é, antes de tudo, serviço. Serviço para o sumo pastor. Vocês estão servindo ao sumo pastor e servindo ao rebanho. Sabia? Ninguém está aqui dos 4. Ninguém está aqui pensando que vai ganhar muito dinheiro, que vai ter muito status. Vocês vão ter muito serviço. E olhe lá, viu? Muito serviço. Porque cuidar de um rebanho, não importa o tamanho, mas cuidar de um rebanho é muita responsabilidade. Então, o ministério pastoral é serviço. E Jesus, o sumo pastor, né? Jesus, o sumo pastor, ele nos deixou esta lição que está registrado em Marcos 10, 45. Olha o que diz Marcos 10, 45. Não sei se o irmão está passando ali. Eu estou seguindo aqui meu caderno, viu? Meu tablet. Pois nem mesmo o Filho do Homem, o texto está dizendo, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. O sumo pastor Jesus, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, nunca queiram ser senhor. Vocês não foram chamados para ser senhor. Vocês foram chamados para ser servos. E assuma essa condição de servo para a glória e honra do sumo pastor. Foram escolhidos por Deus. E o texto continua. E os tirou dos redis das ovelhas, dos redis das ovelhas, de detrás das malhadas,
Davi foi tirado de detrás dos redis e das malhadas. Redis e malhadas eram locais um pouco distantes, e onde guardavam-se as ovelhas durante a noite e mesmo durante o dia, para elas serem protegidas. Redis e malhadas, lugar onde pouca gente sabia, pouca gente via, mas foi de lá que Deus tirou Davi. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ainda em sua vida simples e anônima de pastor, o tirou das malhadas e dos redis para o trono. Então, amados, o tempo que Davi passou ali nas malhadas e nos redis não foi desperdiçado, foi muito bem aproveitado, porque ele aprendeu a cuidar, a proteger, a conduzir o que seria essencial para o seu governo, né? Para a sua condição do povo de Israel. O pastor deve lembrar-se, amados, vocês devem lembrar-se sempre de onde Deus o tirou. Deus o tirou. Humildade é a marca do chamado genuíno. Humildade é a marca do chamado genuíno. É nas malhadas, é longe dos holofotes, no anonimato que Deus prepara. Não esqueça, meu irmão. Eu olho agora para o pastor Paulo Sérgio, que é o nosso pastor presidente. Ele é pastor titular da Primeira Igreja Batista, mas ele não começou como pastor titular. Ele começou no interior, nas congregações, até chegar agora. Então é nas malhadas, nos redis, no anonimato, meus irmãos, que Deus vai preparando vocês para dirigirem o rebanho do Senhor. E eu digo para os auxiliares, aqui tem o pastor Cláudio e o pastor Júnior Tijuca, vocês estão na malhada ainda, aproveitem, viu? Aproveitem o tempo para aprenderem, porque é nesses lugares que as pessoas não veem, que as pessoas não têm, poucas pessoas não têm acesso, é que Deus trabalha, é que Deus prepara. Não precisa estar em evidência, não precisa de holofotes, não precisa estar nas mídias, precisa estar diante do Senhor. Dependência, meus irmãos, pastores, dependência, ou nas malhadas, ou no trono, como Davi, né? Davi saiu das malhadas para o trono. O que importa é que vocês estejam sob a direção do Senhor, porque a responsabilidade é muito grande. Então, vocês auxiliares, que ainda estão nas malhadas, nos redis, aproveitem esse tempo para aprender, conheçam mais de Jesus e façam tudo para honrar este nome que vocês levam. Segundo, pastorear é cuidar do rebanho divino, está aí no verso 71. Para que apacentasse a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Apacentar, meus irmãos, é mais do que simplesmente alimentar. Envolve cuidados, envolve proteção, envolve direção. É ministério relacional. Não, o pastor não pode ficar aqui no alto e as ovelhas lá. Isso não é ministério pastoral. Ministério pastoral é o pastor no meio das ovelhas, é o pastor atento às necessidades da ovelha, é proximidade, é envolvimento, é convivência. E a gente vê muitos pastores aí que estão nos pedestais, e as ovelhas vagando por aí, sem direção, sem proximidade, sem envolvimento. Pastores que nem conhecem as suas ovelhas, são pastores. Mas o que nós estamos aprendendo, meus irmãos, e para os pastores hoje, é que cuidar é mais do que isso. Cuidar é estar próximo, estar de junto. É o que a gente vê dos pastores daqui da Piba. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque nós temos pastores que estão envolvidos com a vida das suas ovelhas. O ministério pastoral, meus irmãos, é um chamado para cuidar do que é de Deus. Vocês não foram chamados para cuidar do que é de vocês. Vocês foram chamados para cuidar do que é de Deus, do rebanho do Senhor.
Vocês são apenas mordomos, viu? Administradores. Nunca percam essa ideia, esse pensamento na sua cabeça. Você não é Senhor, você foi chamado para cuidar do que é do Senhor, do que pertence a Deus. O rebanho não é seu, viu? Pastor Paulo Sérgio, pastor Cláudio, pastor Júnior, pastor Manassés. Esse rebanho aqui, todo, e mais outros que estão por aí, outras ovelhas, esse rebanho não é de vocês. Esse rebanho é do Senhor. Vocês foram chamados para guiar o rebanho, mas o rebanho pertence ao Senhor. E aí Pedro, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 2, a parte A, ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus. Você viu? Confirmando. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. A autoridade pastoral é delegada, mas não absoluta. Deus entrega a responsabilidade, mas Ele é quem define a missão. Entendeu, pastores? Não vi balançar a cabeça. Você tem que dizer que entendeu. Você tem que dizer que entendeu. Porque senão eu vou pensar que vocês estão viajando, viu? Então, vocês foram chamados para cuidarem do rebanho de Deus. O rebanho pertence ao Senhor. Vocês são apenas condutores, né? Apacentar é proteger. E aí a gente tem o exemplo de Davi, o exemplo que nós estamos usando hoje nesta mensagem. Davi enfrentou o urso e o leão, matou. Está lá, o texto está registrado em 1 Samuel capítulo 17, de 34 a 36, nós vamos ler, você vai ler em casa, mas o texto diz, Davi contando a Saul: eu posso, Davi disse, eu tenho coragem, eu já matei um urso e já matei um leão, enfrentei e matei. Você vai ver lá no texto como foi que ele matou esse bicho que pegou na juba e tal. Aí contou aquela história. Davi era jovem, não é? E aí nós entendemos que o pastor hoje é chamado para proteger espiritualmente o rebanho contra os ursos e os leões. Sabia, meus irmãos? Ursos e leões. Aqui não tem nenhum animal. Tem animal, mas é racional, né? Mas não tem nenhum urso, nem tem um leão. Mas vocês foram chamados para combater os ursos e os leões, que são o quê? Falsos ensinos, ataques do inimigo, tentações. E creio que vocês têm enfrentado, sim, ursos e leões, né? Para proteger o rebanho, apacentar, meus irmãos, é isso. É cuidar, é proteger. O mundo está cheio de leões e ursos, querendo destruir o rebanho de Cristo. E vocês, como escolhidos por Deus, vocês têm que estar atentos para proteger este rebanho. E aí o texto que nós vamos ler, que é Atos 20, capítulo 20, Atos 20, de 28 a 30, diz que às vezes até dentro dos rebanhos, dentro das igrejas, tem ursos e leões. Graças a Deus que aqui não tem. Mas tem igrejas que tem ursos e leões dentro das igrejas, no meio do rebanho. Veja o que Lucas está dizendo aqui em Atos capítulo 20, de 20 a 28. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes, e Paulo está dizendo, né? Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Muito sério isso, meus irmãos. Abra os olhos, viu, pastores? Abra os olhos para vocês identificarem os ursos e os leões que querem destruir o rebanho de Jesus Cristo. Você é o guardião, o pastor
é o guardião das almas. É como um vigia na torre que cuida do bem-estar do rebanho com zelo. Apacentar é mais do que alimentar. É cuidar, é estar próximo, é se relacionar. Terceiro, pastorear é conduzir com sinceridade e com competência. O texto continua dizendo aí no verso 72, espero que os irmãos estejam, deixem aí na tela. Pastorear é conduzir com sinceridade ou integridade e competência. E o texto diz: e apacentou-os segundo a integridade de seu coração, e os guiou com mãos precavidas. Essa é a tradução, precavidas. Mas você pode encontrar mãos experientes, mãos hábeis, né? Integridade, meus irmãos, não é só para os pastores, também para nós crentes. Integridade significa completude, sinceridade, conduta moral, caráter irrepreensível. É isso que é integridade. Os pastores devem ter. Olha aí o que nós estamos aprendendo aqui no texto. Davi, ele liderou, ele conduziu com integridade. O que qualifica o pastor antes de sua oratória, do seu carisma, da sua liderança, é a integridade. Muito mais importante do que você ser eloquente, de você ser carismático, de você ter liderança. Você precisa ter conduta moral, viu, pastor? Pastores, conduta moral, retidão moral, caráter irrepreensível. Até porque a integridade protege, orienta e legitima o ministério. Você sabia? Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios 10, verso 9. Salomão escreveu dizendo assim: olhe, quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Preço alto para quem trilha veredas tortuosas. Serve para nós também, viu, meus irmãos? Devemos andar como crentes em Cristo, representantes de Jesus aqui na terra. Nós precisamos andar com integridade, porque quando nós andamos com integridade, com retidão moral, a gente anda seguro, cabeça erguida, sem precisar de se esconder, nem de nada, representando Cristo aqui na terra, através da nossa conduta, do nosso testemunho. Davi servia com sinceridade diante de Deus. Davi, o exemplo que nós estamos usando, servia a Deus com sinceridade. Mesmo Davi não era impecável. Eu quero dizer para os irmãos, não pense hoje, pelo menos hoje, no dia do pastor, não pense em Davi só no pecado. Porque tem muita gente que quando pensa em Davi, pensa logo no pecado, nos pecados que ele cometeu. Olhe para você que também é pecador. Então não vamos pensar em Davi nesse sentido, mas vamos pensar como pastor, como representante de Jesus, guiando o rebanho do Senhor, né? Então ele servia com integridade diante do Senhor, com sinceridade, mesmo em seus erros, meus irmãos, mesmo quando ele falhava, ele não foi hipócrita. Você pode conferir isso no Salmo 51. Ele errou, ele pecou, mas naquele salmo, ele está abrindo o coração com humildade, retornou ao Senhor com humildade. Então nós podemos e devemos sim usar o exemplo de Davi para os pastores hoje. Pastores íntegros edificam igrejas saudáveis. Igrejas saudáveis. Então, amados, andem de cabeça erguida, não tenham medo de nada, de que alguém aponte o dedo para você, de alguém que coloque nas redes sociais um comportamento seu. Não pense nisso, pense em andar com integridade. Foi isso que Davi fez e isso está relatado nesse salmo. Andou com integridade de coração, com autoridade, é isso que vocês pastores devem ter.
E a outra parte desse versículo, do versículo 72, diz assim: e os guiou com mãos precavidas. Davi não tinha só integridade, Davi também tinha competência. Mãos precavidas, eu já falei, é a mesma coisa. Em outra tradução você pode encontrar mãos experientes, mãos hábeis. Ele não tinha só integridade, Davi também tinha competência, viu? Ele sabia liderar, discernir o caminho, resolver conflitos e proteger o povo. Você sabia? Davi soube usar a funda, Davi soube usar a espada, mas Davi também foi habilidoso no ensino, viu, pastores? Sabe por quê? Porque integridade sem competência gera ministério frágil. E competência sem integridade gera ministério perigoso. O que o pastor precisa, o que vocês precisam, amados, é terem as duas marcas: pureza de coração, que são os motivações puras, e o preparo nas mãos. Davi não guiou o rebanho apenas com boas intenções, foi o coração, mas também com sabedoria prática e estratégia. Tenham as duas coisas. Tenham integridade de coração e tenham também competência, porque não adianta você ter integridade sem ter preparo. Como é que vai dirigir o rebanho se você não tem preparo? Pastores que se autodenominam pastores, mas não estudam, não se preparam, vão do jeito que acha que deve ser, agindo pela sua vontade, sem nenhum preparo. O que é que vai acontecer, meus irmãos, com estes rebanhos que esses homens dirigem? Homens que não têm preparo, homens que às vezes não são nem convertidos. Eu ouvi isso há algum tempo atrás, pastores que não são convertidos, mas estão nas igrejas pregando, sem chamado, sem integridade, né? Sem competência. Então deixamos aqui a palavra para vocês neste dia, onde comemora-se o dia do pastor, né? Sejam íntegros, mas também sejam preparados, também sejam competentes. Amados, que legado vocês querem deixar? Um ministério de poder ou um ministério segundo o coração de Deus? Porque Davi teve um ministério segundo o coração de Deus, né? E aí a pergunta que nós fazemos para vocês, pastores, é essa: vocês querem um ministério de poder ou um ministério segundo o coração de Deus? Com serviço, com cuidado, com integridade de coração e com competência. Depois vocês respondem cada um para vocês, porque vocês estão diante do Senhor. E eu finalizo esta palavra citando o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, que diz, capítulo 5, verso 4: e quando o sumo pastor se manifestar, recebereis uma inacessível glória. Esta a recompensa de vocês. E aí eu aqui anotei em outras traduções, aqui foi Ara, agora nós vamos ver aqui em outra tradução: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E a NVI: e quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E a nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Todas essas traduções dizem tem o mesmo sentido. Sabe qual é a recompensa de vocês? Não esperem receber aqui. Não esperem receber aqui nessa terra.
A recompensa de vocês está lá na eternidade, está no céu. Olha o que Pedro está dizendo: vocês vão receber uma coroa incorruptível, imacessível, uma coroa que nunca perde o seu brilho. Vale a pena ou não ser pastor? Mesmo que ganhe pouco, mesmo que tenha muitos problemas, muitas demandas, mas pelo prêmio que Deus colocou para vocês, por vocês serem chamados por Ele, para guiarem este rebanho. Pastores, isso aqui é o rebanho que Deus confiou a vocês. Vocês, pastores, prestem atenção, viu? Guiem segundo a vontade de Deus. Guiem para a glória de Deus. Guiem de acordo com os preceitos bíblicos e com o chamado que Deus tem para vocês. A prova de que vocês foram chamados é que vocês ainda estão no ministério. Quando não é chamado, o pastor não vai até o final. Acaba o ministério, na verdade, no meio do caminho. Mas nós glorificamos a Deus pela vida dos nossos pastores. Hoje nós estamos comemorando o dia, essa função que os pastores têm, e agradecemos, porque Deus tem estado ao lado desses homens. Esses homens não têm estado sozinhos, Deus tem estado com eles, e é por isso que eles estão em pé. Sabe qual é a responsabilidade nossa como rebanho? Orar por eles, não só hoje no dia de pastor, mas todos os dias. Assuma esse compromisso diante de Deus, de interceder por esses homens. E se eles fizerem alguma coisa que não agrade a vocês, não fique falando mal deles, lá embaixo, no corredor, tendo pau no pastor, desculpe meu Deus o termo, mas falando mal do pastor. Procure o pastor e converse com ele, o ajude. Está vendo aqui esse grupo? Se aqui é o corpo diaconal, os oficiais da igreja, é o que estão mais próximos de vocês, dos pastores. Mas vocês, ovelhas, nós, ovelhas, precisamos estar ao lado desses homens, intercedendo, porque não é brincadeira. Então, ajude os nossos pastores. Vamos ajudar os nossos pastores através das nossas orações. Amém? Queremos convidar os pastores aqui em cima, e nós vamos orar por eles, já chegando ao final deste culto, de gratidão a Deus pela vida dos nossos pastores. Quero convidar a Leidinha, a diaconisa Leide. Nós vamos materializar essa nossa comemoração, essa nossa gratidão a Deus pelos nossos pastores. Pastor Paulo Sérgio me deu uma relação de 9, mas só apareceram 4. Mas a lembrança vai ficar guardada para quem não veio, né? Para os que não vieram. Vamos ficar de pé, igreja. Se vocês quiserem, vem aqui para o meio, pastores, aqui. Tá? Se vocês quiserem, ovelhas, abençoar, levante sua mão. Se você quiser levantar a sua mão, às vezes a gente está com a mão levantada e coração distante. Coloque o seu coração agora nesta oração, e se quiser, impunham as mãos para estes homens que têm a responsabilidade de guiar o rebanho do Senhor aqui na terra. Antes da oração, vou pedir a Leidinha que entregue aqui essa lembrança. Vai, Marcos. Vamos orar. Só não é comida, viu? Esse aí o presente. Tem alguém aqui que estava pensando que era chocolate.
não pode comer chocolate, pastor, não pode comer chocolate, não engorda. E aí vai prejudicar o andamento do processo, né? Feche seus olhos, meus irmãos, estenda suas mãos e vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Te agradecemos, te glorificamos, Senhor, porque estamos na tua casa, porque o Senhor é bom demais, o Senhor é bom em todo o tempo para conosco. O Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, como diz a tua palavra. Obrigada, Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Neste momento nós agradecemos pela vida dos nossos pastores, os teus servos. Ó Deus, nós te glorificamos porque eles têm guiado o teu rebanho aqui da Piba, de acordo com a tua vontade, procurando fazer a tua vontade, procurando te agradar, porque na direção do rebanho, o objetivo deles deve ser honrar o teu nome, sumo pastor. O Senhor Davi disse, fez uma declaração extraordinária: o Senhor é o meu pastor e nunca de nada terei falta. Que esta declaração possa fazer parte da vida dos teus servos. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos os teus servos. Acampa os teus anjos ao redor deles. Dê sabedoria do alto, Senhor. Não apenas sabedoria humana, mas sabedoria do alto. Autoridade na tua palavra, integridade de coração. Ó Deus, derrama da tua unção sobre estes homens em nome de Jesus. As suas famílias, o seu ministério, os seus projetos, que tudo esteja submisso à tua vontade, Senhor. Que eles estejam na tua dependência, porque eles serão recompensados, mas também haverá uma cobrança do Senhor para eles. Se guiaram de acordo com a tua vontade, o teu rebanho aqui na terra. Ó Deus, continua acampado ao redor deles, nas suas famílias, no seu ministério, Senhor. Nós, como igreja, como rebanho de Jesus Cristo, agradecemos a Deus pela vida dos teus servos. Que o Senhor os conduza em triunfo, como diz a tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém.